E aqui estão os palpites de segunda-feira, dia 9/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B, Criciúma e Vila Nova. O Criciúma é o 17º e o Vila Nova 8º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 5, menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 8 de 10, menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Palpite, ambas marcam não. Amazonas contra Atlético. O Amazonas é o 18º e o Atlético 19º. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Palpite, casa gol. Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Flamengo. O Corinthians é o 2º e o Flamengo o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Timão. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Eliminatórias para a Copa Europa. Cazaquistão contra Macedônia do Norte. O Cazaquistão é o 3º e o Macedônia 2º. Nos últimos 5 jogos, o Cazaquistão venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Macedônia do Norte venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bélgica e País de Gales. A Bélgica é a 4ª e o País de Gales 1º. Nos últimos 5 jogos, a Bélgica venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o país venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Croácia e República Tcheca. A Croácia é a 3ª e a República 1º. Nos últimos 5 jogos, a Croácia venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a República Tcheca venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Estônia contra Noruega. A Estônia é a 3ª e a Noruega 1ª do grupo. Nos últimos 5 jogos, a Estônia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3.
Nos últimos 5 jogos, a Noruega venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Palpite, fora vence. Ilhas Faroe contra Gibraltar. O Ilhas Faroe é o quarto e o Gibraltar quinto. Nos últimos 5 jogos, Faroe venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Gibraltar empatou 2 e perdeu 3. Como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Itália contra Moldávia. A Itália é a quarta e Moldávia quinta do grupo. Nos últimos 5 jogos, a Itália venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Moldávia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence no ao vivo. Campeonato Uruguaio, segunda divisão. Central contra Cerrito. O Central é o 9º e o Cerrito 14º. Nos últimos 5 jogos, Central venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, Cerrito venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para Central. Palpite, gol do visitante. Copa da Suécia. Balkan contra Lundis. Nos últimos 5 jogos, o Balkan venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, Lundis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.